Salve galera, aqui é o professor Pablo Jamil, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou inaugurar aqui uma tradição, algo que eu já venho fazendo há algum tempo, mas vou oficializar, que é o meu quadro com interpretação de poemas, tá? E na realidade hoje eu vou interpretar um dos poemas mais legais, na minha opinião, de um dos maiores poetas da nossa literatura, que é o Carlos Drummond de Andrade. Hoje eu vou interpretar o poema Quadrilha, do Carlos Drummond de Andrade. Acompanha aí. Enquanto o Carlão roda a vinheta, você aproveita, clica aqui, faz a sua inscrição no canal, ativa as notificações para receber as dicas diárias. Vamos lá. Roda a vinheta, Carlão! Muito bem, poema Quadrilha, do Carlos Drummond de Andrade. Vamos fazer a leitura e depois eu passo para a interpretação. Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos. Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Quando você lê esse poema, geralmente lá no ensino médio, seu professor fala, olha, o Carlos Drummond de Andrade é um cara muito bom, era muito ninja, e você lê um poema desse e fica pensando, cara, por que ele era muito bom, muito ninja? Eu não entendi nada disso aqui. Ó, poema sem pé nem cabeça, não tem rima, não tem uma estrutura, não tem nada, fica um maluco lendo. Então vamos lá. Eu quero que você entenda que esse poema é, na realidade, uma narrativa em versos. E eu separei em duas estrofes para eu poder explicar para você, certo? Olha só, nós temos aqui a primeira parte da narrativa, certo? E a segunda parte da narrativa. Na primeira parte da narrativa, nós temos uma apresentação das pessoas. Na segunda parte, nós temos o desfecho da história dos personagens. Eu quero que você perceba, tá, o que eu vou marcar agora dentro desse poema. Eu vou ler novamente. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, e agora, por fim, que não amava ninguém. Olha só, nós temos aqui uma quantidade delimitada de personagens. João, primeiro, Teresa, segundo personagem, Raimundo, terceiro, quarto, Maria, Joaquim, quinto e sexto personagem, Lili. 6 pessoas nessa quadrilha. Quero que você se lembre daquelas quadrilhas que nós dançávamos na época da festa junina, em que você dava as mãos, para a pessoa e saía dançando ali, simulando o momento do cortejo, do enamoramento. Ele fala várias vezes amava. Esse é um poema que está falando na primeira parte sobre o amor. Está apresentando personagens que amavam, mas não se amavam reciprocamente, certo? Um que amava o outro, que amava o outro, que amava o outro. Olha que engraçado. Já aconteceu com você de dançar com uma pessoa na festa junina, uma pessoa de quem você não gostava, e aquela pessoa que era o seu crush estar do outro lado com outra pessoa? Pois é, talvez aquela pessoa gostasse de um terceiro, e é isso que ele está mostrando na apresentação desses personagens. Como a nossa vida é uma espécie de quadrilha. Às vezes você é uma pessoa que nem sabe da sua existência, que ama a outra, que nem sabe da existência dela e ama a outra, e assim sucessivamente. E aí ele encerra essa primeira parte dizendo que a Lili não amava ninguém. Agora, na segunda parte, ele vai para os desfechos. Então veja, João foi para os Estados Unidos, certo? Ou seja, ele não teve uma história de amor com Teresa. Aqui se resolveu o primeiro caso.
Então, o amor aqui, bem, não deu certo. Teresa para o convento, não casou. O amor aqui, bem, não funcionou. Raimundo morreu de desastre e não casou também. Maria ficou para a tia e também não casou. Joaquim suicidou-se, também não casou. Agora chama atenção para o último caso. Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Na história daqui, ó. Certo? Agora, eu quero que você perceba o seguinte. Todos os primeiros personagens, até o Joaquim, todos eles amavam alguém. E nenhum deles casou. Nenhum deles casou. A única pessoa que casou foi Lili, que não amava ninguém. Então aqui você já tem uma coisa muito interessante, né? A ideia de que, às vezes, para o casamento, nem era necessário haver o amor. Mas como assim, Pablo? Qual é o lastro textual para você provar isso? Agora vem uma parte interessante da nossa interpretação. Vamos lá. Vamos listar todos os personagens que estão nesse poema. Todos eles, tá? Inclusive o último que não havia entrado na história. Então eu vou começar com o primeiro. Ó, eu tenho João, vai acompanhando o raciocínio, vai explodir sua mente. Depois, Teresa, beleza? Depois, Raimundo, tranquilo? Depois você tem Maria, tranquilo? Depois de Maria, Joaquim. Depois de Joaquim, você tem Lili. E o último, que não havia entrado na história, J. Pinto Fernandes. Beleza? O que é que você está notando em comum entre os personagens que estavam na história e o que não havia entrado na história? Quando você apresenta um personagem dentro de uma história, é para que a pessoa fique conhecida por aquela apresentação. Então, conhecemos João pelo nome, Teresa pelo nome, Raimundo pelo nome, Maria pelo nome, Joaquim pelo nome, Lili pelo nome. Qual é o nome do J. Pinto Fernandes? Qual é o nome dele? O que significa o J? Não sei. J pode ser de João, pode ser, sei lá, de Jô, pode ser de, sei lá, cara, vamos pensar em alguma outra coisa aqui, Juarez, né? Juca. Mas o nome você não sabe. Você só tem o J. E o que é que esse cara tem que nem o outro tem? Ele tem sobrenome. Eu não sei o sobrenome do João, da Teresa, do Raimundo, da Maria, do Joaquim, da Lili. Só do J. Pinto Fernandes, que ficou conhecido pelo sobrenome. E você notou que a Lili, que não amava ninguém, foi a única que se casou, e casou com o J. Pinto Fernandes, e casou com quem tinha sobrenome? Aqui é um trecho que demonstrava o chamado casamento por interesse. Esse é um poema bem curtinho, do qual você consegue extrair várias interpretações. Agora vamos lá. Pablo, se eu tivesse a oportunidade de perguntar ao Carlos Drummond de Andrade qual era a interpretação dele, muito provavelmente ele diria a própria interpretação e diria, mas você pode interpretar como quiser, certo? Porque o texto, depois que sai da caneta, da pena do poeta, ele tem uma possibilidade muito mais ampla de interpretação. Agora, a interpretação também tem suas fronteiras. Essas fronteiras nós chamamos de lastro textual. Quer dizer, você só pode interpretar alguma coisa com base nas pistas que o texto dá para você, literariamente falando. A sua interpretação deve se limitar aos indícios que você tem. Uma palavra que talvez possa significar alguma coisa, uma construção que talvez possa significar algo dentro do texto. Então aqui você tem essa sugestão de interpretação para o poema Quadrilha, que é sensacional. Gostou? Deixa um like aí, faz inscrição no canal e diga o seguinte: qual outro poema
você gostaria de que eu interpretasse aqui no canal. Eu seleciono, trago aqui e faço a nossa interpretação. E para encerrar, então, deixo vocês com a maravilhosa imagem desse que foi um dos maiores poetas da nossa literatura, o Carlos Drummond de Andrade. Força, guerreiros!